Judas, vamos ler os versículos de 1 a 7. Epístola de Judas, temos um capítulo apenas, 25 versículos. Vamos ler de 1 a 7. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas por exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Amém. Nós vamos orar. Vou pedir para o presbítero Obed fazer esta oração. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela oportunidade que temos de estar aqui. Oportunidade essa que o Senhor mesmo nos deu, nós te agradecemos por isso. Pedimos ao Pai que o Senhor venha falar conosco nesse momento de culto. Abre o nosso coração, nossos ouvidos espirituais, ó Deus, para que possamos ouvir e entender a Tua Palavra e pôr em prática no nosso dia a dia. Te agradecemos por esse momento, te agradecemos pelas pessoas que vieram hoje, pelas pessoas que não puderam vir também. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja com elas, abençoando, fortalecendo a fé, dando a Tua paz e a Tua bênção sobre a vida de cada um. Abençoe-nos neste momento, que possamos sair daqui mais animados, com respeito ao estudo, ao conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Falamos um pouquinho na semana passada já, sobre este livro. Judas começa se apresentando como servo de Jesus e irmão de Tiago. E ele direciona então a sua epístola aos que ele chama amados de Deus, guardados em Jesus Cristo. Chamados, amados e guardados, são 3 palavras. Ainda se refere a eles como irmãos que vivem a misericórdia, a paz e o amor. Pois ele diz no final, vos sejam multiplicadas, então dá a ideia de que, como cristãos, eles estão sobre a graça da misericórdia, da paz e do amor. Como nós falamos, esta epístola de Judas, ela é bem semelhante à 2 Pedro. E o tema está relacionado à questão dos falsos mestres, aqueles que atacam a igreja de dentro. Repare que o falso mestre, ele pode tanto surgir já de dentro, como ele vir de fora para dentro. Então, alguém em determinado momento muda aí a cabeça, digamos assim, e começa a falar de heresias, a tentar direcionar o grupo da igreja num caminho errado. E também muitos, talvez, que venham de fora, de outro lugar, seja de outra denominação, ou seja, de fora mesmo da igreja,
e aparentemente se converte, mas em algum momento essa pessoa também vem com ideias, com maldade. Jesus instruiu, Jesus alertou a igreja sobre isso. Paulo alerta a igreja sobre isso. E esse alerta vem constantemente sendo assim levantado. Mas até hoje muitos não se importam, não sei se fazem cegos ou se estão realmente cegos, não percebendo o grande perigo que é tolerar falsas doutrinas. E aí a gente sempre quer dizer que não é você ser totalmente radical e começar a quase que arrumar uma guerra com qualquer pessoa que fale uma frase, né? Ou que cantou um cântico com uma palavra ali que não está bem na teologia. A ideia aqui é exatamente ir contra pessoas que repetidamente estão indo para longe do Evangelho, trazendo ideias estranhas ao Evangelho, muitas vezes ideias que o mundo está ali pregando e tentando trazer isso para dentro da igreja. A gente está falando de uma forma geral, né? Mas é quase que impossível a gente falar assim, sem analisar um caso ou outro. Depois a gente fala um pouquinho sobre um caso, sobre algum exemplo mais direto. Mas aqui a gente percebe logo no início, Judas chamando a atenção no versículo 3, sobre o que aconteceu. Ele diz que estava escrevendo para eles, escrevendo a respeito da nossa comum salvação. Aqui diz que ele estava fazendo isso com toda a diligência, atenção, né, para as coisas de Deus. E aí ele se sentiu, ou seja, ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, para exortá-los a respeito da batalha, para que eles estivessem perseverantes na fé, quanto esta batalha que eles iriam enfrentar, como toda a igreja assim enfrenta. Exortando-vos a batalhardes. Essa palavra exortação aqui, exortando a batalhar, o batalhar é uma palavra que está relacionada como se fosse aquele atleta que se esforça muito. A palavra é agonizar, é um esforço muito grande para assim firmar a verdade. A palavra aqui também traz a respeito da diligência pela fé que uma vez por todas foi entregue. Repare que fé aqui, irmãos, é aquele conceito que nós já falamos algumas vezes. Fé é um conjunto de doutrinas. Não está se falando aqui de fé no sentido da segurança da salvação, ou seja, da fé objetiva. O que estava sendo atacado não era a fé pessoal, mas era a fé, questão doutrinária, que assim ia abalar a fé pessoal de alguns irmãos. Ou iria fazer com que aquela igreja crescesse com pessoas que não se importavam com a fé, com a verdade. Então, qual que é a ideia aqui? Judas está escrevendo para que eles fossem firmes na fé, como está escrevendo para nós. E o que é ser firme na fé aqui? Olha que diz aqui, pela fé que uma vez por todas foi entregue. Não há segunda revelação. Quando ele diz aqui uma vez por todas, é final. Que fé que foi entregue de forma final? A doutrina. Jesus entrega aos apóstolos, os apóstolos entregam à igreja, e assim essa verdade é pregada. Pode-se passar 300, 500, 1000, 2000 anos, seja quanto tempo for. A palavra que nós temos é a mesma. Ela não vai sofrer mudança. Essa fé que foi entregue é a mesma.
Não há espaço para inovação, não há espaço para nada que seja contrária à palavra de Deus. Então, de certa forma, é até fácil identificar um falso mestre. Basta você comparar o que ele fala à palavra de Deus. Triste quando a gente vê uma pessoa que anteriormente estava no caminho da fé e de repente você ouve ela falando uma série de coisas totalmente contrárias à Bíblia. E da onde essa pessoa tirou isso? Da cabeça dela. E a gente vai ver daqui a pouquinho por que a pessoa faz isso. Fé então é o que, irmãos? É um conjunto de doutrinas dada à igreja para que essa igreja siga e cumpra. Fé é a palavra. A fé é o conhecimento da palavra, é o resumo daquilo que nós cremos. Quando você fala, eu creio, você crê no quê? Que a palavra me ensina. O que Jesus disse, eu creio na Bíblia, eu tenho fé. Então percebe, né? Esse conceito de fé é muito importante a gente sempre ter. Não é assim, eu creio em Deus, mas que Deus é esse? Eu creio no Deus da palavra. Judas fala então sobre doutrina, sobre fé objetiva. Eu não sei quantos ouviram falar, eu não gosto muito de divulgar essas coisas, mas elas estão por aí. A história que apareceu essa semana de um abaixo-assinado de mulheres reivindicando o direito de pregar, isso na IPB. E aí eu vi um pastor escrevendo a respeito disso. E ele disse 3 coisas. Primeiro, já está errado que a Igreja Presbiteriana do Brasil não faz abaixo-assinado. Se você está descontente com a sua igreja, você tem que fazer uma carta, você tem que mandar ao conselho. Esse conselho, ele não pode reter essa carta. Se foi um pedido seu, ele vai enviar ao presbitério. O presbitério também, se ele não tiver condição de decidir o caso, ele vai enviar ao sínodo, que vai chegar lá no Supremo Concílio. Quem já foi no Supremo Concílio vê uma cartinha que chegou lá do irmãozinho que está lá no Supremo Concílio. Ou de um conselho de uma igreja, que está lá no Supremo Concílio. E lá vai ser resolvido. A nossa igreja é a igreja presbiteriana, ela age por meio de concílios. É claro que essa irmã, esses irmãos que entregaram esse pedido, se o conselho conversa com eles e já esclarece, e já os convence que eles estão errados, aí para por aí. Não precisa ir adiante. Só vai adiante quando a questão ainda não se encerra, correto? Então já está errado por isso. Ponto 2, por que está errado? Porque a reivindicação, qual que é o motivo principal que elas afirmam? É que o tempo mudou, que o mundo mudou, e hoje as mulheres assumem a direção de um monte de coisa e tal. Errado. Qual que é o argumento que nós temos que usar? A palavra. Então, se eu quero convencer que eu devo fazer alguma coisa, o argumento tem que ser a palavra, ou seja, elas não estão preocupadas com a palavra. Opa, os papéis, fica ali. Elas não estão preocupadas com a palavra, elas estão preocupadas com o direito, com a vontade. E a base não é a palavra, é o mundo. É o que o mundo está falando, é o que o mundo está ensinando. E o terceiro argumento que ele fala é uma questão totalmente fora, porque a IPB nunca proibiu as mulheres de pregar, de falar, de ensinar. A questão é a respeito da pregação do culto, e lá a gente não tem nem tempo e nem argumento para entrar em todos os detalhes a respeito disso. Lá fala o seguinte, que havendo um pastor, existe um pastor, ele é o líder, ele deve pregar a palavra. Então por que você vai deixar o pastor sentado domingo à noite e uma mulher dirigindo lá e pregando a palavra? Mas, irmãos, mulheres dão palestra, mulheres dão aula na escola dominical, mulheres pregam em várias determinadas situações, né? Só não pode ser a pastora. A igreja presbiteriana fala contra a pastora, também não tem presbítera, não tem diaconisa e etc, etc. Mas eu só dei esse exemplo para ver como uma ideia surge e se levanta no meio de uma igreja, e ela vai tomando proporções a ponto de se tornar uma notícia nacional. De um grupo que está querendo se levantar contra a Igreja Presbiteriana do Brasil, daqui a pouco desaparece, é só notícia de um tempinho, né? Então, nós precisamos estar alertas, porque com certeza, para que as coisas cresçam, tem apoio de pastor muitas vezes, tem apoio
de pessoas ao redor. Por quê? Porque não levaram a sério, porque não ouviram a palavra. Mas vamos lá, irmãos. Versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com simulações, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Nós estamos repetindo muitas coisas que nós já estudamos em Pedro, na 1ª e 2ª Pedro. Aqui é uma forma de mostrar as características desses falsos mestres, desses falsos profetas. Duas palavras que descrevem muito bem o que acontecia naquela época, talvez seja um pouco diferente hoje, mas naquela época, duas questões eram o antinomismo e o gnosticismo. Em resumo, a ideia desse antinomismo, ou os antinomistas, eles afirmavam que a graça os libertava da lei moral, ou seja, transformavam a graça de Deus em uma desculpa para cometer todo tipo de imoralidade e pecado. Antinomismo da ideia de anti, a lei, nomismo de lei, ou seja, a graça me libertou. A graça é tão grande, a graça é tão maravilhosa, que eu posso fazer o que eu quiser. Estou salvo por Jesus. Desculpa para pecar. Como desculpa usar a graça de Deus? Difícil isso, não? Mas é exatamente isso que eles faziam. A outra palavra, gnosticismo, vem de gnosis, de mente, aqueles que valorizavam a mente mais do que a matéria, eles faziam uma separação. Então, o que importa é a mente. O corpo é mau e a mente, ela é boa. Então, se o corpo é mau, eu não tenho culpa que ele faça coisa errada. Meu corpo fizer, não tem problema. O importante é a minha mente. Mas como você vai separar a mente do corpo? Afirmavam que a salvação é alcançada pelo conhecimento, não pela fé salvadora em Jesus Cristo. Defendiam a posição dualista do universo, composta de matéria mais espírito bom. Então, essa ideia de que se o corpo era mau, não importa o que você faz com ele. Criam então um Deus que era suficiente para perdoar, cobrir todo o pecado. Repare que a primeira questão é parecida com a segunda, né? do antinomismo com o gnosticismo, porque os dois dizem a graça de Deus é boa, então não importa o que eu faço com o meu corpo, e o outro diz, não, a graça de Deus é boa, não importa o que eu pense, o que eu faça, Deus está assim me perdoando. Isso é apenas uma pontinha, né, dessa ideia do pensamento. Esse pensamento, ele é muito comum até hoje. Quantas pessoas falam que é para ser crente, você pode ser crente e continuar fazendo tudo que você faz normalmente, não muda nada. Viva do jeito que você quiser. O importante é a mente, é Jesus, é ter a fé em Jesus. A carne é fraca, né? O corpo é mau, o pecado, mas eu sou salvo por Jesus. A graça de Deus é maravilhosa. Perigo muito grande, né? Mas nós temos que ter. Spurgeon disse, não consigo suportar as falsas doutrinas, porque por mais primorosas que seja a sua apresentação, você comeria carne envenenada só porque lhe é servida em um prato de porcelana finíssima? Então, a ideia de veneno, né? Essa palavra, ela é pura. Se você colocar qualquer coisa, acrescentar qualquer coisa ali, você está estragando, você está separando da verdade. Mas vamos aí ainda no versículo 4, algumas palavras que temos aqui. A primeira palavra, dissimulação, dissimulados. O que é alguém dissimulado? Alguém que esconde seus próprios sentimentos. Parece uma coisa, mas é outra. Estão interessados mais na sua própria maldade, né? Aí eu falei há pouco que a gente ia falar o porquê. Como nós já falamos outra vez, por que os falsos mestres defendem as falsas doutrinas? Porque é interessante para eles
para que eles tenham liberdade para pecar, para fazer o que eles querem. Então, se você observa, você tenta torcer a lei, isso em qualquer exemplo que a gente poderia dar, você tenta torcer a lei o máximo para te favorecer. Então, se você quer, sei lá, não pagar imposto, você vai procurar um jeito de explicar e de procurar uma brecha para pagar o mínimo de imposto. Se você quer pecar em determinada área financeira, por exemplo, você vai tentar se justificar de alguma forma, falar que o povo é mau, que a sociedade me explora, então eu tenho que roubar mesmo. Então, essa é a ideia do falso cristão ou do falso mestre. O que favorece a ele vai fazer com que a palavra fale aquilo que favorece a ele. O caso que eu citei há pouco lá de feministas cristãs, o que favorece a elas? Então, elas querem um tipo de poder dentro da igreja, elas vão procurar torcer a palavra. Eu acho que não estão nem usando a palavra, né? Mas se for o caso, vão torcer, vão procurar versículos bíblicos para justificar a sua forma de pensar, a sua forma de falar. Aqui também traz, além de simulação, traz que eles são ímpios, os quais, desde muitos, foram certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, já está aqui mais do meio para baixo, né? Homens ímpios, ou seja, eles falam que pertencem a Deus, às vezes são reconhecidos como líderes de igreja, de denominações, mas na verdade são homens ímpios. Ímpios que têm o discurso desconectado com a vida e com a verdade. Ainda fala aqui que eles são inimigos da graça de Deus. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. Então repare aqui, Judas está falando exatamente aquilo que eu disse há pouco. Lembra que eu disse que o antinomismo e o gnosticismo aproveitavam da graça? Ou seja, dizendo que a lei não importa, o importante é a graça transforma e eu posso cometer qualquer pecado. E aqui ele diz aqui, que esses homens transformam em libertinagem a graça. Então, o que é se transformar em libertinagem alguma coisa? É você torcer a verdade. Se a gente não pensar bem, a gente tem dificuldade de entender a graça, né, irmãos? Porque fala graça, de graça, então não preciso fazer nada, não me cobra nada. É graça, mas não é graça barata, né? Custou o preço, o sangue de Jesus. E é graça, mas não é uma graça que ela não vem acompanhada de consideração, de vida. Lembra o exemplo que eu dei semana passada da escrava que foi comprada e ela brigava com aquele homem que a comprou, até que ele explicou: não, eu te comprei para te libertar, eu não te comprei para que você fosse minha escrava. E aí o que ela disse? Em gratidão, eu quero servir-te o resto da minha vida. Então Jesus nos comprou com sangue, Jesus nos perdoou, a graça de Deus é maravilhosa, vem sobre nós. E assim, em gratidão, nós servimos, nós somos servos de Cristo, somos servos de Jesus. Então eles são dissimulados, são ímpios, são inimigos da graça de Deus, eles negam a supremacia de Jesus Cristo, negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E é o mais grave, né, irmãos, de um falso mestre, que negar o princípio da palavra, que é Jesus, negar aquele que é o soberano Senhor da igreja. Eles entendiam Jesus como um grande líder, alguém, não como Deus. Achavam que ele poderia ser um grande mestre, mas não Senhor soberano. De 5 a 7, então como enfrentar esses falsos mestres? A ideia é que a vitória vem pela batalha. E essa batalha, já adiantando, ela vem em si
firmar a verdade, em falar a verdade. Você só vence o falso com argumentos verdadeiros. Por isso que a exigência aqui é que eles diligentemente, né, batalhassem, ou seja, com todo esforço, contra os falsos mestres. Olha o versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já sejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que vai acontecer aqui? 3 exemplos de juízo. É parecido com o que tem lá também em Pedro. Pedro dá exemplos, né? Lembra o exemplo de Noé, como Sodoma e Gomorra. Pedro dá exemplos. Aqui ele vai dar exemplos. Exemplos de quê? De pessoas que desafiaram a Deus, de pessoas que foram contra a verdade e por isso foram punidas, por isso se perderam. É com o exemplo do outro que ele está querendo dizer. Esse é o fim dos falsos mestres e o fim de quem segui-los. Então qual que é o primeiro exemplo? Chamado aqui o exemplo de Israel. O que aconteceu com Israel? Repare que eles foram libertos do Egito. Todos, não? Todos. Mas depois, ao entrar, a ideia de entrar na terra prometida, faltou fé. Eles falaram, mas acho que lá tem gigante, acho que não dá não. E como consequência dessa falta de fé, eles foram mortos. Aqui não temos muito detalhe, mas o que ele diz? Tendo libertado um povo, que eles saíram do Egito, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E nós sabemos que muitos morreram sem entrar na terra prometida. Josué e Caleb entram com um pouco desse povo e muitos se perderam, né, por falta da fé. Qual que é a ideia aqui? A fé, sem fé, a busca do pecado, gera a morte. Segundo exemplo, anjos caídos, versículo 6. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Deus exerceu juízo sobre os anjos caídos, os condenou ao inferno. Então, tanto homens como anjos sofrem e sofreram e vão sofrer o juízo de Deus. Mais uma vez, irmãos, isso é um alerta. Porque o grande problema do falso mestre, do falso... destes falsos, é não crer em consequências, é não crer no juízo, é achar que está tudo bem. Não é esse o grande problema da humanidade, do mundo, sem Deus? Eles acreditam que tem uma certa regra moral para se viver, e essa regra moral ela vai ser variante, né? Ela vai variar de acordo com quem você é, porque todos têm a regra moral, né? A gente fala que até o assaltante, até um estuprador tem as suas regras. Mas aí o grande problema é não alcançar, não entender a consequência de se viver distante da fé, se viver distante de Deus. O último exemplo, o exemplo de Sodoma e Gomorra, versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplos do fogo eterno, sofrerão punição. Sodoma e Gomorra, muito conhecida também a história, um lugar que Ló vai com a sua família, mas era um lugar até bonito, mas era cheio de prostituição, de homossexualismo. Deus condena aquela cidade, Deus condena aquele ao redor ali, ao fogo, a questão da decadência total, né, do juízo eterno. Agora, irmãos,
para um pouquinho para pensar. Essa mensagem que a gente está falando aqui da Bíblia, ela não é uma mensagem que pode ser engolida, ser entendida por um ímpio. Ela é até uma mensagem ofensiva. Vão nos chamar de ignorantes, vão nos chamar de tudo quanto é nome. Mas é essa mensagem que a Bíblia traz. E é aí que muitas vezes, irmãos, a gente critica tantos cristãos que, vamos dizer assim, que têm a oportunidade, né, de estar em lugares onde que eles falam para muita gente, sempre pregam a graça que não é muito bem definida por eles, mas muitas vezes falta pregar o juízo, porque essa mensagem do juízo, ela não é tão agradável de se ouvir, né? Você chegar para alguém e falar, olha, se você seguir sem a palavra, sem buscar o que a Bíblia ensina, a sua condição é de estar em juízo. Se você continuar no seu pecado, o pecado gera a morte. Então não é uma palavra agradável. Mas é essa palavra que Pedro, Judas, né? Às vezes eu falo Pedro, Paulo, depois eu chego em Judas, que Judas está trazendo aqueles irmãos. E os 3 exemplos aqui, olha, o pecado de Israel foi qual? A incredulidade. Vendo, não acreditaram. O pecado dos anjos foi uma rebelião contra a autoridade de Deus. Então Deus era a quem eles deveriam se curvar e eles foram rebeldes à autoridade de Deus. Qual que era o pecado de Sodoma? A indecência moral, a imoralidade. E é como se Judas, esse é o Pedro, não, como se Judas chegasse aqui e falasse, olha, nós temos exemplos como a incredulidade, como a rebelião contra a autoridade, como a imoralidade tem como destino o juízo, a morte eterna. Tomem como esse exemplo e combate aquele que está pregando o que não é verdade, o que não é a palavra. Combate. Se você não combate, você praticamente está indo junto. Você está caminhando junto. E aí a gente percebe, irmãos, que esse é o grande momento, né? O início aqui, a gente vai parar já por aqui, mas é um início que Pedro mostra a urgência, né? O chamado, pois ele mesmo disse que ele se sentiu obrigado em corresponder, em falar, exortá-los. E é um chamado à obediência para nós, né? Mas eu fico sempre pensando em relação a essa questão da fé, né? O que é fé? Já falamos há pouco que a fé está baseada nesse conhecer e pregar um conjunto de verdades bíblicas. Mas tem um certo incômodo, irmãos, porque qual de nós não peca, não desvia em determinadas situações? E aí a gente percebe, por isso que a gente tem que falar fraco na fé. Porque mesmo crendo, mesmo sabendo que aquilo é verdade, o importante aí não é a mente, né? Como os gnósticos lá falavam. O importante é o conjunto, é a mente e a prática. Então nós somos exortados por Deus para que a gente possa praticar essa verdade. Então não adianta apenas a gente combater aquele que prega a mentira. Não basta pregar a verdade, mas nós temos que viver essa verdade. E aí Deus tem misericórdia de nós, nos fortaleça para que a gente cada vez mais se firme nessa verdade. E a grande parte desse início aqui do livro é a gente ver através desses exemplos como
Deus age. Sim, Deus age com justiça, Deus age vindo com juízo. E observa-se que, mesmo sendo um livro tão pequeno, quando ele cita exemplos, a gente nem parou para estudar, mas se a gente for estudar cada um dos exemplos citados, ele se torna um estudo bem maior. Que Deus nos ajude, irmãos, para que possamos aprender, possamos orar, possamos, como igreja, combater o bom combate. Essa palavra é interessante, né? Às vezes a gente tem tantos probleminhas para resolver, e às vezes nós estamos lá discutindo se vai bordar a toalha ou se vai pintar, né? Enquanto há coisas tão mais sérias para a gente olhar e ver. A igreja não pode ser uma igreja infantil, a gente tem que superar as pequenas questões, as pequenas barreiras, até mesmo, vamos dizer assim, as discussões, né? os mal entendidos, e a gente precisa se firmar na verdade. E que Deus esteja assim protegendo cada um de nós. A Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Então, ela é tão grande, tão diversificada, que Deus esteja abençoando cada um de nós. E é muito oportuno falar desse tema no mês da reforma, porque exatamente essa foi a questão debatida, que a igreja vai se perdendo, se deteriorando a um ponto que chega absurdo. Hoje, essa semana também eu vi uma outra postagem falando sobre o culto pet, mas esse negócio de culto pet já é antigo, não é presbiteriano não, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo. Então o culto pet é que você pode levar o seu animalzinho, vai ter uma salinha para ele na igreja. Olha cada coisa que existe nesse mundo, né? Eu não sei se esses cachorros têm um estudo bíblico para eles, mas eu sei que está um negócio difícil. São inovações que aí é atrativo, né? Eu vou naquela igreja melhor, porque tem culto pet, então eu não tenho onde deixar meu animalzinho. Aí eu vou transferir para outra igreja. Então as igrejas cada vez mais estão oferecendo coisas para atrair. E aí não é o evangelho, não é a palavra, não é a conversão. E nem a dificuldade, né? Como a gente falou tanto sobre igreja essencial, né? Nem a dificuldade, é a facilidade. Hoje eu encontrei com uma pessoa, eu falei, você está vindo aqui nesta igreja? Não, eu estou agora online. Ah, tá bom. Quase que eu falei, Jesus, falei que tinha disso, né? Eu falei, por quê? Não, porque eu moro no bairro tal e lá não tem ônibus, eu não estou tendo como vir para a igreja, né? Eu falei, meu Deus, tá bom, né? Vamos deixar por aí. Espero que ele não esteja no online. Falou, encontrou comigo hoje, resolveu assistir o culto online do Jardim Maringá e está ouvindo. Então, se você está assistindo, dá um jeito de ir para a igreja, né? Acorda de madrugada, vai a pé, arruma um cavalo, dá um jeito de ir para a igreja. Nós precisamos estar firmes com Cristo, não é? Amém?